Por mais aleatório que seja, eu terminei mais um ano com uma leitura sobre a Segunda Guerra Mundial. Já faz uns 3 anos seguidos que, por coincidência, eu pego um livro para finalizar sobre a Segunda Guerra Mundial. E esse não foi diferente. Eu terminei recentemente Mulheres Sem Nome, eu li pelo Kindle, e foi uma leitura extremamente impactante. Eu coloquei aqui um trecho, né, uns vídeos passados, de um pequeno, vamos dizer assim, spoiler do que a gente pode encontrar nessa narrativa. Mas ela é tão profunda, ela é tão reflexiva, que simplesmente eu ainda estou digerindo depois de 2 dias de ter terminado ele. O livro ele conta a história de algumas mulheres e começamos a conhecer a Caroline, que é uma socialite norte-americana, trabalha no consulado da França e em função da guerra ela se sente sobrecarregada por conta da demanda de documentação que estão pedindo para que seja emitida, passaportes e tudo mais. Então, quando o exército do Bigodinho invade a Polônia, nós temos a história da outra mulher, a Cásia. A Cásia, por conta da guerra, acaba perdendo a sua infância, acaba perdendo a sua juventude, e ela vai fazer parte do movimento de resistência à guerra. E longe dessas duas, a gente vai ter a Herta, que é uma enfermeira e que quer se tornar uma grande cirurgiã. E para isso ela vai para os campos de concentração fazer os seus participar ali, né, de experimentos com as pessoas. E a história dessas duas, elas vão se encontrar no campo de concentração de Ravensbrück, o campo de concentração feminino, aonde a Herta vai ser responsável por ali auxiliar e trabalhar com experimentos que eles faziam com que eles chamavam de coelhas. A Casa ela é capturada e ela é vítima desses experimentos. Então, tudo o que era relacionado a, por exemplo, ferimentos de guerra, eles simulavam um ferimento de guerra numa pessoa que estava sã. Então, um corte na perna, eles introduziam alguns objetos, como lascas de madeira, metais, davam alguns tipos de veneno, né? Então, para ver como é que o corpo humano ali iria reagir a isso tudo. E a Casa acaba sendo vítima desse experimento, né? Ela tem a sua perna ali cortada, vou falar assim, para não chocar mais ainda do que me chocou, né? E com certeza quem for ler, né, vai se impressionar. E ela leva consigo esse trauma aí para a vida inteira. Quem foi responsável por isso foi a Herta. E muitas mulheres não sobrevivem, porque vocês já podem imaginar que, né, infecções generalizadas, fora a tifo, que era uma coisa muito comum, né, nos campos de concentração, e vários outros experimentos são contados para a gente neste livro. Nesse livro a gente também encontra o pós-guerra, como a vida da Caroline, da Késia e da Herta vão se transformar, né, depois da guerra, como a vida delas vai seguir adiante, a gente sabe, com todos os traumas que ali existem, com tudo o que se passou ali, né, principalmente quem viveu ali nos campos de concentração. Essa história é uma história baseada, né, então ela não é uma história de uma biografia, né, ela é uma história fictícia, mas que ao mesmo tempo ela nos mostra uma outra realidade. A gente vê muito se falar do médico, né, do cientista médico, o Mengele, que fazia seus experimentos, né, com gêmeos e várias outras coisas no campo de concentração de Auschwitz, de Birkenau, mas o de Ravensbrück foi tão cruel quanto, né? Então é uma história extremamente comovente, e saber que o avanço da medicina ocorreu
E em alguns aspectos, por conta desses experimentos, é chocante, sabe? Em saber que muitas coisas foram descobertas, vamos dizer assim, medicamentos e várias outras coisas foram descobertas por conta dessas coelhas, é muito chocante, sabe? Faz com que a gente reflita, será que era necessário ter feito isso? É óbvio que não, né? É óbvio que existiam outras formas da gente poder avançar na medicina, mas infelizmente essas pessoas foram cruelmente feitas de cobaias, né? E se tenha, né, no final, nos capítulos após a guerra, né, a gente vê a luta dessas mulheres para serem reconhecidas, sabe? Como pessoas que sofreram ali, né? Maus tratos e que muitas vezes elas eram obrigadas a ficar caladas, né? E elas tinham medo, né? O medo da denúncia, né? Era constante, mesmo após tudo ter acabado, né? E a gente vê o sofrimento dessas pessoas, página por página. Vê o sofrimento das famílias sendo destruídas, vê o sofrimento da criança ter sido distanciada dos pais, da procura de parentes, né, de você de repente estar ali e ver numa lista o nome da sua mãe como não sobrevivente, o nome do seu pai como não sobrevivente, e o reencontro também dessas famílias que, por um milagre, algumas conseguiram se reencontrar, né? Mesmo tendo a família totalmente desestruturada, perdendo tudo o que tinha. Famílias que tiveram seus bens confiscados e muitos que no meio do desespero enterraram suas coisas, né? Enterraram seus pertences de algum jeito ali dentro de um pote, de uma lata, e depois conseguirem recuperar. Então, essa história vou dizer assim, é um emaranhado de informações que fazem com que a gente reflita e veja. Eu falo para vocês todas as vezes, cada livro que eu leio sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, eu aprendo mais coisas, eu vejo mais coisas, eu conheço mais coisas. E é inimaginável as barbáries que foram feitas num campo de concentração. Quando a gente acha que tá demais, que já foi feito tudo, a gente descobre que tem mais coisas, que tem mais sobreviventes que acrescentam informações. Então, assim, se você gosta de histórias referentes, né, a isso, que você se interessa por isso, leia Mulheres Sem Nome, leiam mais sobre isso com o intuito de não vamos deixar que isso se repita nunca mais. Então fica aqui a minha dica de leitura. Já aviso que precisa ter muito estômago para ler esse livro, porque tem muitas cenas extremamente fortes, mas nos faz refletir. Isso que eu acho importante, sabe? Refletir de que a gente precisa lutar para que a humanidade ela não volte a cometer esses erros tão graves.